Olá mundo, Rafa por aqui. Você não tá estranhando, mais um episódio que a gente extraiu ali a parte técnica do nosso Coda Mais Fala. Então, como você já sabe, a gente tem o nosso episódio, né? Se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir o episódio inteiro. Ou se você só quer ver a parte da codificação, como que ficou todo o processo desse episódio, já segue aí que a gente vai deixar aqui a trilha, tá bom? Só fazendo esse aviso antes de começar o episódio. Vejo vocês no episódio e valeu! Fala galerinha, voltamos agora pro nosso Coda, já estamos aqui posicionados eu e a Gigi. Uhul. E aí a gente vai fazer uma parada bem legal. A gente tava concebendo qual era a ideia do que a gente precisava fazer, o que a gente queria trazer pra você. A gente tá passando bastante experiências com a Azure Function, né, lá no dia a dia dela. E aí a gente começou a conceber. Só que hoje, por algum motivo, acho que de deploy alguma coisa da Microsoft, a gente não tá conseguindo baixar nada dos pacotes do NuGet. Então a gente começou tentando fazer no C Sharp, não conseguiu. E aí a gente achou uma solução legal de eu apresentar pra Gi um outro caminho de fazer deploy no Azure e etc e tal, só que usando uma outra tecnologia e uma outra coisa. Então a gente vai usar aqui pra eu aprender a Azure Functions e ela vai aprender um framework novo. E vale destacar que eu nunca trabalhei com JavaScript e vai ser uma experiência muito curiosa, porque de fato eu não entendo nada mesmo, assim, nunca botei a mão no código. Lembra que não tem pergunta boba, tá bom? Tá, vou me jogar. Opa, estamos aqui para isso. Então vamos lá, explicar o contexto, né? Muito tem se falado sobre microserviços, muito tem se falado sobre a ótica de entre um container e um microserviço, e com o advento do cloud, a maioria dos provedores de cloud, né, Oracle, Microsoft, a própria AWS, eles criaram um conceito de você ter serverless, que nada mais é que você ter funções, você entrega uma função de código para eles, e eles disponibilizam isso dentro da infraestrutura, ou seja, você não precisa se preocupar com a infraestrutura. E por que isso é vantajoso? Lembra que a gente falou e fala todas as vezes aqui, que programador é contratado para resolver problema, e o problema ele tem que ser do produto, você tem que sempre orientar o produto. Qual que é o problema de você ter um servidor rodando hoje, Rafa? É que ele custa 24/7 por 30 dias. Então, assim, você vai pagar $30, mesmo se você fizer uma única requisição. Se um usuário acessar, você vai pagar $30. Em contrapartida, quando você vai para qualquer serverless, ele cobra por requisição, porque quem cuida da infraestrutura é o provedor cloud. Então, tem um trade-off aqui muito interessante. Quando você for desenhar o seu projeto, se eu tenho uma baixa aderência de requisições, por que eu vou subir um microserviço para isso? Não, vou transformar isso aqui num serverless. Então, trazendo esse contexto de tomada de decisão, o Azure Functions nada mais é que essa camada serverless do cloud da Microsoft, que é a Azure. Certo? Peguei aqui, né? Vocês vão ter o link. Esse é o link principal, né? Ele até explica, não? Execute um código sem servidor e controlado por eventos com uma experiência de desenvolvimento de ponta a ponta. Isso é importante comentar, porque por eventos? Porque a gente está acostumado no protocolo padrão de HTTP de fazer requisições só via tráfego HTTP, só via requisição. E o legal de você ir para o advento do serverless é que o serverless ele tem vários outros triggers. Então, por exemplo, banco de dados, CosmoDB ou um Outlook da vida, um servidor de e-mail, você consegue fazer que dentro da sua infraestrutura isso gere eventos e esses eventos sejam trigados numa função. Então, vou dar um exemplo aqui. Toda vez que cair um arquivo no storage, ele vai disparar uma função. Não é chamar uma requisição HTTP, né? Você fazer um tráfego de rede. Ele dispara um evento toda vez que cai um arquivo. Então isso gera muita potência, né, Gi? Olhando para o mercado, toda vez que um pedido é realizado em uma loja, dispara um fluxo de alguma necessidade específica, seja processar pagamento, qualquer coisa relacionada ao e-commerce, por exemplo, que é onde eu acho que a gente mais utiliza o serverless hoje. Sim, ele tem muita usabilidade. Vamos supor que nesse e-commerce a geração de nota fiscal é manual. E aí você precisa avisar o cliente quando foi gerada essa nota fiscal. Quando o usuário jogar a nota fiscal lá dentro do sistema que cai no storage, ele dispara um e-mail para a pessoa. Então, tem muita usabilidade, tá? Então, passando o contexto, a primeira coisa é que a gente precisa, né? A gente vai usar aqui o Azure Functions. E aí, quais são os pré-requisitos? Então, vamos começar desde o começo, né? Para vocês não ficarem perdidos na hora da execução. Aqui tem a parte difícil. Para vocês conseguirem utilizar o Azure Functions, vocês têm que ter uma conta na Azure, que eles têm isso para vocês, não é um problema, tá? Eu já vou estar na conta da Devari aqui, mas vocês precisam ter uma conta na Azure. Então vocês vão ter que criar a conta, criar a subscrição, precisa colocar o cartão de crédito, a gente sabe que precisa fazer tudo isso, mas você tem um free trial. Então a primeira coisa que você precisa fazer é criar a sua continha dentro da Azure para você ter o acesso. Depois disso, você vem aqui em cima no search nas funções, né, de todas as coisas, e você vai ter o Function App, que é justamente o recurso. Ó, você vai ver que eu já fiz o projeto de exemplo que eu rodei ali, o trial, antes de eu fazer aqui com a Gi. Eu já fiz aqui, e agora a gente vai criar um outro. Então, criou a conta
da Azure e já logou, você já vai conseguir usar. Beleza. Agora eu vou trazer conhecimento novo para a Gi. A gente está acostumada dentro, né, do ambiente Microsoft, C Sharp, Visual Studio, etc e tal. Ó, muito legal, mas a gente tem uma questão do serverless que é muito interessante, né? A gente estava até falando de cold start, né? O que é o problema do cold start quando você fala de serverless? Você tem a questão de ele levar um tempinho para carregar a primeira execução, porque ele precisa subir em infraestrutura. Quando você vai para linguagens que eu e a Gi estamos mais acostumados, que são linguagens compiladas e scriptadas, que é o caso do C Sharp, do Java, aquele código precisa ser compilado e scriptado antes de executar. Então, por isso, comparado o C Sharp e o Java com o JavaScript, o cold start deles é maior. Por quê? Porque você tem que compilar o arquivo e depois você tem que scriptar para rodar. E quando é no JavaScript, você só executa. Então, é legal também trazer isso à tona, porque tudo bem você fazer com C Sharp e com Java, mas se você precisar de um sistema de alta performance e está trabalhando numa bolsa de valores, muito provavelmente o serverless deles vai ser ou em JavaScript ou em Python por causa da interpretação. Então, e aí, se a gente fosse criar do zero código JavaScript, a gente ia ter um baita de um trabalhão. Para isso, surgiu um novo framework, que é o serverless, que é esse que eu estou trazendo aqui para vocês, que a função dele é você ter serverless sem frição. Qual que é a ideia disso aqui? Ele vai te ajudar tanto com deploy, quanto com criação, com template, com linguagem, tudo isso indiferente da linguagem. Essa é a parte mais legal. Então, quando você vem aqui dentro da documentação, olha que legal do serverless, né? Você vem toda a documentação aqui e aí você tem aqui Cloud Providers. E ele tem a documentação de todos os providers, não é só da AWS, que obviamente, né, é o carro-chefe. Mas olha aqui, ó, a gente vai usar a Azure, não tem problema. Ele vai ter aqui dentro de como você utiliza, e aí ele tem todos os guides, como funciona o workflow, etc e tal. E por último ele tem um Hello World que a gente vai usar aqui uma base aqui para você fazer. Eu acho que vale adicionar até ali, já que tu trouxe Cloud Providers, que quando a gente olha para cloud, no momento que tu estuda a teoria de cloud, tu consegue ter uma compreensão geral de quase todas as nuvens, porque a gente consegue fazer um depara. Então, foca em estudar uma, Exato. Que a outra tu vai tirar de letra. O storage em uma, na outra só vai ter outro nome. Só vai ter outro nome, os conceitos gerais são os mesmos. Exatamente. Isso é bem legal. Então, assim, gostou de uma, ou você está trabalhando numa empresa que tem uma, fique bom nela, tire as certificações dela, porque o translate para outra é só a mudança do nome, né? Por exemplo, a gente está falando aqui do Azure Function, que no Azure ele se chama Function. Na AWS ele chama Lambda. É a mesma coisa. Exatamente igual, mesmo conceito, mesma infraestrutura, tudo igual, tá? É orientado ao evento, então é legal você pegar essa sacada de fica bom num cloud só e você só faz o translate, tá? Então aqui dentro dos, né, neste caso, o supported language são só o JavaScript, e aí ele tem o template aqui, né? Pra gente não perder o fio da meada na hora que for executar, na hora que a gente for fazer o deploy aqui que eu vou mostrar pra vocês, ele precisa já estar logado no Azure na linha de comando. Então, para a gente não perder esse tempo na hora que a gente for fazer o código, eu vou fazer um passo antes, que é o quê? Para que a gente tenha velocidade dentro do nosso deploy aqui na linha de comando, eu vou instalar o CLI, que é aquela siglinha de Command Line Interface, que é a interface de linha de comando, para você poder executar as coisas de linha de comando. Assim como a gente já instalou, vocês já devem ter visto no vídeo que eu fiz com a Aninha, da AWS, agora a gente vai fazer o CLI da Azure. É só você acessar esse link que eu vou deixar aqui na documentação, e aí você vai ter os instaladores. Você tem um instalador para Windows, para macOS, para as outras coisas. Baixa o instalador, né? Então você vai ter a opção aqui de instalar, e aí ele tem com a versão de 32 ou 64 bits. Vou baixar a versão de 64 bits, vou fazer o famoso Next Finish. Quem nunca? Importante ter facilidade na hora de instalar. Não é? Não é usabilidade? Lembra que a gente estava falando, pô, se eu estou fazendo um produto para usuários e esses usuários estão no começo da transição de carreira, será que ele não tem que ser fácil de instalar? Pô, com certeza. Aí eu vou fazer... Se tu botar complexidade, ninguém usa o teu produto. Exatamente. Então, ó, baixou aqui, vamos mandar bala na instalação. Essa instalação é mais simples, tá? Outra coisa legal ali, o CLI... Eu gosto muito de dar uma explorada nos recursos, apesar de ser uma grande fã de interfaces, porque a gente consegue criar script para deploy, consegue combinar um monte de recursos ali e executar e automatizar algumas coisas. Isso é muito legal, né? É pensar aquilo que a gente falou do pensar fora da caixa, né? Ah, eu executo todo dia um git pull e depois eu faço não sei o que lá. Pô, não vale a pena você criar um SHzinho ali e executar ele todo dia, que já faz tudo o que você vai fazer todo dia? O nosso dia a dia é resolver problemas, e você também tem problemas, né? É. Então ele vai fazer a instalação aqui, tá? Depois que fizer a gente já vai logar, já vou deixar tudo configurado.
Enquanto isso, Gi, vou aproveitar para a gente ir trocando uma ideia aqui, vou te explicar um pouco. Como você falou que você tem zero contato sobre JavaScript, vou te ensinar o todo, tá? Existem dois tipos de JavaScript que a gente está acostumado. Tem o JavaScript do navegador, que é aquele que você já deve ter trabalhado minimamente ali, de você dar um console log, de você dar um inspect, jQuery, etc e tal. Só que esse JavaScript é o JavaScript que ele é embedado dentro do navegador. Certo. Ou seja, ele é voltado pro front-end. Ele funciona aqui dentro do front-end. Porém, a gente está fazendo uma função de back-end. Sim. Como que o JavaScript rodaria no back-end? Existe um projeto, que é o famoso Node.js, que ele é a linguagem, né, é um servidorzinho, assim como a gente tem o .NET aqui, né, o .NET é o nosso compilador aqui, ou a JVM para quem é do Java, né? O Node.js, ele faz essa transpilação, ele cria um leitor, um scriptador de código que roda no back-end. Perfeito. Roda front-end também, mas o foco dele, inicialmente, é para você poder fazer os servidores no back. Então, assim como a gente instala o .NET, para você poder rodar o Node no back-end, você precisa ter o Node. Aí só que mesma coisa, ó, baixa. Você tem duas versões, que nem a gente está acostumado, né? Você tem a versão a current, que é a atual, e você tem a stable, que é aquela que eles mais indicam, tá? E existem outras opções? Existem. Você consegue baixar outras versões, as mais antigas aqui, ó. Você tem o Eu digo além do Node. Outras tecnologias para você. Não, é assim como pra gente rodar o .NET, o F#, a gente precisa ter o .NET instalado, o SDK, pro Java precisa, pro Node. Você pode usar vários frameworks através dele. Então, no caso do JavaScript, no back-end, a gente poderia usar Express, a gente poderia usar Lambda, são vários frameworks. Mas por trás, ou Nest, todos eles usam o Node. O Node é o compilador que a gente está acostumado no C# e no Java. Ah, perfeito. Bom. Então, beleza. Aqui nessa máquina já está instalado, mas quem não tem Node vai instalar a primeira vez, tá? Show. A partir do momento que a gente instalou aqui, ele deve ter finalizado. Agora a gente já consegue fazer a autenticação via linha de comando, que eu quero que a minha linha de comando esteja minimamente ali, né? Já configurada para a gente não sofrer com isso depois. Então eu vou abrir o VS Code, que é o programa da Microsoft voltado para as demais linguagens, enquanto você tem o Visual Studio padrão, que ele é voltado para C#, F#, né, e todas as linguagens da Microsoft, o VS Code ele foi feito para ser agnóstico, ele serve para qualquer linguagem, e aí você consegue ter qualquer extensão. Eu quero rodar Hub aqui, Dart, você consegue instalar. Consegue programar em C# também. Inclusive. E ele tem uma extensão bem legal, que é o... Deixa eu ver se eu tenho instalado aqui, que é o... é o Runtime, como é que é? Code Runner, se eu não me engano. Mas, se caso você vai estudar C#, Aqui, eu recomendo fortemente usar o Visual Studio, porque a curva de preparação do ambiente é muito menor. Assim como se você for estudar Java, usar o IntelliJ é muito melhor do que usar qualquer outra coisa, porque ele vai resolver muito mais fácil todas as coisas ali. Essa extensão aqui, você consegue rodar como se fosse o Visual Studio. Você consegue dar o playzinho aqui em cima e tudo mais. Então ele faz uma parada legal. Beleza, abri aqui, tô ainda com o folder vazio, vou criar um folderzinho aqui pra gente começar o nosso projeto, tá? Depois eu vou subir isso no Git lá da Devaria pra vocês poderem puxar e pra Gi começar a estudar JavaScript. Ela falou que gosta de conhecimentos novos, ela falou isso pra pessoa errada. Eu falei, vou ter que ensinar alguma coisinha. Então, ó, dentro aqui, né, eu tenho as coisas da Devaria e vou criar uma pastinha nova aqui pra gente. O metódico aqui, né, precisa criar. Perfeita organização, estou chocada. E aí, o que a gente faz aqui? Vamos criar, então, uma Azure Function. Uma Azure, eu vou chamar de FS. Ela vai ser serverless, porque a gente vai usar o framework do serverless. E vai ser em JS. Então, aqui, pra gente que está mais acostumado com essas linguagens mais orientadas a objeto, a gente chama isso de design pattern, né? O próprio nome ali já explica o que faz, né? Então, é uma Azure Function Serverless JS. Beleza? Vou usar essa pasta aqui. A gente vai começar o projeto a partir dela. E aí agora a gente começa a nossa brincadeira. Então eu vou abrir um terminal pra gente começar a testar as coisas. Eu não gosto muito do terminal do Windows porque o PowerShell por padrão, tá? E aqui é uma observação, ele tem uma série de restrições que você precisa ficar liberando. Pra gente não ficar sofrendo com isso, como eu já tenho do Git instalado, eu vou usar o terminal do Git, tá? Isso é preferência, tá, gente? Funcionaria no PowerShell do mesmo jeito. E eu vou digitar agora AZ Login, que é Azure Login. Ou seja, eu quero logar no Azure. Ele vai pegar e vai fazer um sync agora da minha máquina, das minhas credenciais, com um navegador meu. Ó, ele vai abrir meu browser e vai pedir para eu me autenticar. Então, eu vou autenticar aqui. Ó, falou que já posso fechar, certo? Que tá tudo certinho. Beleza. Então agora a gente já tem a linha de comando
Se eu quisesse até dar um login ali, etc e tal, ó, pode ver que ele já puxou todas as coisas aqui, ó, inclusive as minhas assinaturas, entre outras coisas. Ou seja, meu computador já está pronto para conseguir fazer deploy na Azure de forma automática. Até aqui, safe, né? Safe. Beleza. Então agora vamos começar com código mesmo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar um template aqui, que ele já faz pra gente, onde a gente vai explicar um pouquinho melhor, e aí eu vou usar a G aqui para ela aprender e ao mesmo tempo para alguém que tem alguma dúvida com isso. Então, ó, o comando do serverless é sls create, e aí eu vou passar alguma coisa. Mas aí, e se eu não tiver o SLS? E se eu rodar SLS e ele não existir na minha máquina? Você instalar o Node não quer dizer que o serverless já está instalado, porque o Node é o global, ele tem tudo. Cada framework que você for utilizar, você tem que instalar. Então, assim, vou dar um exemplo. A gente tem o .NET, mas se você quiser usar o Entity Framework, você precisa instalar o Entity Framework para conseguir ali usar o EF ali. Aqui é a mesma coisa. Então, por mais que eu tenha o Node aqui, na versão que eu quero, é Node-V. Node-V. Por mais que eu tenha o Node instalado, não necessariamente eu vou ter o SLS. Como que eu faria para instalar ele? Então, eu vou dar npm. O npm é o NuGet do C#. Então, assim como eu dou um NuGet para instalar uma dependência nova, eu vou usar o npm. Vou dar "-g", porque eu quero que ela seja global. Ou seja, eu quero que, indiferente do usuário... Eu tenho duas opções. Quando eu dou um npm, eu posso instalar no projeto ou eu posso instalar para o meu usuário. Quando eu dou "-g", eu falo, eu quero instalar para o meu usuário para que qualquer outro projeto que eu precisar desse cara, eu utilize. Então eu vou rodar aqui e vou instalar o serverless. Quando eu fizer isso, né, npm i-g, faltou um i aqui de instalação, npm i-g, serverless. Quando eu fizer isso, ele vai pegar e vai baixar o pacote do serverless no meu usuário logado para que eu possa utilizar. E aí, a partir de agora, eu vou ter o comando SLS. Ó, pode até ver que ele não permitiu porque eu não tenho aqui. Então vamos fazer aqui, ó. npm-g serverless. E é seguro executar esses comandos, não vem nada... É seguro, mas aí tem um ponto legal. Você fez uma pergunta que talvez as pessoas passem desapercebido e é bem legal. Ele vai começar a baixar, ele vai fazer toda a instalação aqui e na sequência ele vai dizer se esse pacote que você instalou, o quanto de vulnerabilidade de warnings ele tem. Então ele já te dá ali um, fica de olho, hein, ó, beleza, você quer instalar isso? É por sua conta em risco, hein? Lembrando que, obviamente, quando você está instalando algo global assim do package, até vou te para você poder. Como que faz para consultar? Se você vier aqui no navegador, você digita npm e é como se fosse uma library de todas as coisas. Então aqui você tem todas as dependências que estão públicas para ser instaladas. Então você joga aqui, você joga, eu quero usar a serverless. Você dá um search, ele vai procurar e vai trazer todas as dependências que existem. Só que isso é público, né? Então é qualquer pessoa pode criar. Qualquer pessoa pode criar. Então tem que tomar esse cuidado aqui para não ter problema, entendeu? Então sempre tomar cuidado que instalou. Olhou aqui embaixo, ó, ele já vai falar, ó, essas versões aqui, elas estão desatualizadas. Ele vai te dar uma série de avisos. E, gente, não negligencie isso, né? Foi que nem o Next Finish. Tomem cuidado com as coisas que vocês estão instalando em ambiente corporativo. Obviamente que um framework do tamanho do serverless, que é usado globalmente, ele vai ter uma segurança muito maior. Mas cuidado com o que vocês instalem do NPM aí, tá? Até porque a gente tá falando, mas é só código JavaScript. Ó, que legal, ó. Ele até fala, ó, que... Ele não deu nenhuma vulnerabilidade, tá vendo? Porque eu falei que é um pacote mais oficial, mas ele já me deu que eu poderia subir a versão do meu Node, ó. Ele fala, opa, tem uma versão nova do NPM aqui pra você atualizar, e ele dá até o comando, ó. Atualiza o NPM aqui. Não vou fazer isso porque é bobeira, tá? Então agora se eu rodar SLS, ele já vai me identificar, olha que legal. Ele já identificou que eu instalei o SLS aqui pra gente. Beleza, eu não quero fazer nada aqui, foi só pra mostrar que tá rodando, né? Senão ele vai ficar processando ali, perguntando um monte de coisa, ele vai subir um tutorial. E agora sim a gente consegue executar aquele template que ele falou, que é SLS create, -- template, porque lembra que a gente tem vários provedores de cloud, a gente tem várias linguagens, dá pra você fazer em Python, em C# etc e tal. Então o que você fala? Eu quero que você crie no template da Azure com Node.js. Beleza, então vamos seguir isso aqui. SLS create -- template Azure Node.js. E aí eu vou dar um nome, né? Vou usar o mesmo nome que a gente usou aqui para ficar dentro do padrão aqui, tá? Ó, vou vir aqui e vou dar esse nome para o nosso projeto. Vou dar um Enter e aí ele vai criar o código. Vou voltar aqui que criou. Xinguei, mas ó, levou 6 segundos, vai. Não foi? Poxa, 6 segundos. Poderia ser pior. Humilde. Sempre pode ser pior.
Beleza, criou. Aí ele fala que criou aqui, né? Ele criou na raiz. Então, ó, se vocês prestarem atenção, ele seguiu o mesmo. Ele percebeu, né? Ele foi inteligente o suficiente e falou: cara, eu não vou criar a mesma pasta dentro do outro. Se é o mesmo nome, isso quer dizer que tá dentro da raiz. Então, ele criou dentro da raiz. E aí, agora eu vou explicar os arquivinhos aqui pra vocês sacando, tá? O primeiro arquivo que a gente olha, assim como a gente olha o .project do C Sharp, o primeiro arquivo que dita a regra do projeto é o package.json. Toda vez que você vê um projeto, seja ele de front ou de back, que tenha esse arquivo, esse é o arquivo que descreve o projeto. Então o que ele descreve? Ele descreve o nome do projeto, a versão normal, quais são os scripts que podem ser executados na linha de comando. Então eu tenho um script de teste, um script de start. Algumas palavras-chave aí foi, né, isso daí é só para quando você subir, se eu subir no NPM, fica fácil de achar. E aqui vem as dependências, que é o que seria o NuGet ali. Então todas as dependências que o meu projeto precisar, vem aqui. Neste caso ela já vem com a dependência do Serverless Azure Function. Aqui. Então aqui a dependência e aqui a versão. Muito parecido com aquele XML do package, né? Não tem muita diferença, tá? Outra coisa que tem de legal aqui, né? Ele sempre sobe um README, aí esse é o padrão, ele fala qual é a documentação. E esse arquivo é o arquivo para você fazer, que essa é a mágica do Serverless, para você fazer a parte do DevOps. Ele já vem com um arquivo que faz o CI/CD. Então aqui dentro ele diz qual que é a versão, né, o nome do serviço, qual que é o framework do Serverless que está sendo utilizado. Esse arquivo, essa extensão YML, você costuma trabalhar com essa extensão? Você já viu alguma vez? Já vi, mas não costumo dar manutenção. Tá, qual que é a ideia? É um arquivo muito parecido com Python. Então o escopo ele é dado pelos tabs. Então eu sei que o name pertence ao provider pelo tabzinho, tá? Então aqui eu falo qual que é o provedor cloud que eu quero, qual que é a região, qual que é a versão. Se vai ter alguma variável aqui, eu posso declarar as variáveis, Legal. etc e tal. Aí você pode fazer todas as coisas. Quais são os plugins que eu estou utilizando? Porque eu posso ter uma série de plugins aqui. Quais que são os pacotes? E é aqui que começa a declaração das funções para ele fazer lá. Porque no final das contas, como que ele cria o mapeamento do nosso código para isso virar uma função na infra? É aqui. Então eu falo que eu tenho uma função que se chama hello e outra função que se chama goodbye. Eu falo qual que é o arquivo que vai ser chamado quando essa função for chamada e qual o evento que trigar ela. E nesse caso eu tô falando que eu vou trigar através de um método, um get HTTP, com uma autenticação, qualquer um consegue chamar. Então aí a gente tem dois serverless, duas functions Duas serverless. functions, isso aí. A gente tem uma hello Em um só arquivo. e um só arquivo. E você pode ter nesse código quantas coisas. Isso é uma coisa legal, porque quando você começou a falar de microserviço, eles começaram a quebrar em muitos repositórios e começou a ficar complicado. O Serverless falou, não, isso não é tão legal. Vamos trazer talvez um repositório que tem todos os microserviços, porque na hora que eu faço deploy, isso é um microserviço. Só que não precisa ser um repositório para cada um. Perfeito. Inclusive, você consegue fazer deploy só desse. Então, tipo assim, vamos supor, eu alterei, eu tenho 150 microserviços aqui. Eu alterei e só quero mexer no hello, eu não preciso dar deploy em todos. Eu vou lá e dou serverless deploy hello. Ele só pega e atualiza o código a atualização só do hello. Então, aqui você tem a parte de criar a function propriamente dita, né? Então fazer as duas coisas. E tem mais uma coisa legal que, embora a gente não vai usar agora, que fica aqui embaixo, que é criar os recursos de infra. Isso é outra coisa muito legal que você consegue fazer. Eu não sei se no Azure, eu nunca testei no Azure, mas na AWS dá pra você fazer, que é usar o CloudFormation. Então o que você consegue? Nesse arquivo, você consegue falar, para que essa função funcione, eu preciso de um DynamoDB. E aí ele já cria o Dynamo quando você faz o deploy. Então você faz o deploy, ele já sabe. Então se eu preciso dessa função e o Dynamo é um pré-requisito dessa função, se não existir o Dynamo nesse ambiente, ele cria o Dynamo antes de subir a função. E quanto a, por exemplo, porque eu posso ter custos quando eu executo uma determinada função em cloud. Eu posso limitar aí nesse arquivo? Como que a gente limita? Você consegue criar tanto por função quanto por escopo. Então assim como a gente definiu aqui, ó, quais que são o provedor, eu consigo também dizer qual que é o rate limit. Então eu posso dizer, essa função aqui, depois de 150 não quero usar mais, eu quero parar. Então você consegue fazer tudo isso via a configuração aqui do código. Isso é importante porque vai que tu sobes um loop e aí fica lá consumindo e executando. É bom botar time. Eu gosto de limitar com timeout de execução, limitar a quantidade de memória que vai utilizar. Bem legal. Para ter uma segurança financeira Exatamente. Nas aplicações. E olha que legal esse insight, gente. A gente, quando está desenvolvendo, a gente também tem que pôr o chapeuzinho da empresa, né? Imagina você sobe isso aqui e você dá um prejuízo financeiro de $10 mil.
não vai ser bom para sua carreira, né? E perde a credibilidade da proposta de utilizar serverless, que não é bem fácil de levar essa ideia, justamente pelo custo, pela liberdade de gastar, pela complexidade. Já diria Uncle Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Exato. Muito legal, olha, esse insight foi muito legal da Gi, porque, gente, a gente tá deixando de ter um container que custa $30 para ir uma coisa que pode ir de 0 até $1 milhão. Tome muito cuidado com isso, Importante limitar. Importante limitar. Então aqui a gente consegue criar os eventos, a gente consegue mapear as funções, então é um mapeamento simples. Essa função vai disparar esse código e o que chama ela esse evento, eu posso ter vários eventos. Outra coisa legal do YAML que vale comparar, por que tem esse menuzinho? Esse menuzinho é para array. Então toda vez que eu tiver um array, eu preciso mais de uma opção, eu preciso sempre colocar o menuzinho que é o segundo índice do array. Legal. Legal, né? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, methods get, tá vendo? Se eu precisasse de mais um, eu quero que seja post. Aí você cria um arrayzinho aqui. Beleza, então a gente já tem o arquivo que define o nosso projeto, a gente tem o arquivo que define a nossa infraestrutura, que faz o deploy da nossa infraestrutura. A gente tem um JSONzinho aqui só para guardar o servidor, né, por causa de uma versão padrão da Azure. A Azure exige esse host.json, é uma obrigação. E aí assim a gente chega, né, eu acho que o Git ignore é autoexplicativo, não vou falar de Git agora. E aí a gente tem as duas funções que são realmente as duas funções que vão ser executadas. Uma que chama hello e a outra que chama goodbye. Então, ó, ele já criou tudo isso aqui no template pra gente. Vou passar um pouquinho das funções para mostrar ali qual que é a ideia. Primeira coisa que aparece no hello é o use strict. O que isso quer dizer? Embora a gente está rodando isso num servidor, no navegador ele tem a possibilidade de você criar uma variável sem ela ter o controlador de... Eu esqueci o nome, não é de visibilidade. Private, public, é visibilidade, né? Visibilidade. Então, quando você tem isso dentro do código, você limita o seu código e ele fica melhor. O JavaScript, naturalmente, ele permite você criar uma variável assim, ó, x igual a 12. Sem dizer se ela é um const, sem dizer se ela é uma var. E aí o use strict é uma boa prática para que isso não aconteça. Ele não permite que o código tenha essa instrução, entendeu? Ele bloqueia, ele lê que tem use strict e depois ele fala, isso aqui, x igual a 12, erro de compilação. Então é uma forma de bloquear a compilação, já que isso aqui é interpretado. Lembra que o JavaScript, ao contrário do C# e do Java, ele não é compilado e interpretado. Como a gente não tem o compilador, ele só vai saber em tempo de execução, e aí é o problema. Ele não sabe agora que isso aqui é um problema. Só que quando você diz que isso aqui, ele já, se alguém fizer besteirinha aqui, eu já sei. Então a primeira instrução é só uma boa prática, tá? Dúvida de sintaxe de linguagem. Se eu botar ali uma variável recebendo um valor, ele interpretou que essa variável é um inteiro, eu posso transformá-la em uma string em tempo de execução? Consegue. Então se eu pegar o x agora e colocar que isso aqui é G, ele consegue. Por quê? Porque o JavaScript ele não é fortemente tipado. Então, a gente está acostumado com o quê? No C#, quando você faz isso, por inferência, ele é um int. Aqui não, ele é uma variável na memória. Você guarda na memória o que você quiser. Exatamente. Então, essa é uma observação para quem está vindo de linguagem mais orientada a objeto, tomar um certo cuidado. Por quê? Porque o JavaScript, o Ruby e outras linguagens têm essa questão de, eles produzem mais rápido, mas em contrapartida tem um pouquinho mais de deixar na mão do programador. E volta no tio Ben aí, né? E visitar boas práticas para não fazer bagunça. Boa. Então, aqui a gente criou, né? Ele já criou pra gente primeiro o use strict. Vamos começar agora pela função, ó. Se você pegar aqui, isso aqui é o escopo principal. Vou começar explicando aqui o módulo .export aqui e o nome, tá? Dentro do JavaScript, a gente pode ter, assim como a gente tem nas classes, a gente pode ter funções que são públicas e são privadas. Por padrão, toda função é privada. Então ela só é pública quando eu exporto ela. Então esse comando serve para eu falar, isso aqui é público. Say hello. Ou seja, se não tivesse com esse público, quando fosse lá fora e ele chamasse essa função say hello, ele não ia conseguir achar. Por quê? Porque ela seria uma função interna do arquivo. Então, isso aqui serve para a gente expor dentro do arquivo hello a função say hello. E esse controle de encapsulamento é dentro do arquivo. Do arquivo, exatamente. Então aqui, se eu tirar isso aqui, só quem está dentro do arquivo consegue ver. Não tem a questão do protected, que nem a gente faz por herança e polimorfismo, tá? Então eu dou o nome para minha função. Esse é um dos modelos, eu poderia fazer de outras formas, só para você entender. Existe uma outra forma, eu poderia fazer assim, ó, só para você sacar. Também funcionaria, tá? Eu poderia criar uma constante e lá embaixo eu só ia exportar a constante. Eu poderia fazer assim, ó.
daria o mesmo resultado. É a mesma coisa. Chamou say hello, seria Eu atribuí à exportação uma série de coisas, porque eu posso exportar quantas coisas eu quiser. Uma das coisas que eu exportei é o say hello. Tanto daquela forma quanto essa é exatamente igual, tá? É só uma diferença de sintaxe. Beleza, deixa eu voltar aqui do jeito que estava. Então, eu estou exportando uma função que chama sayHello, que é uma função assíncrona, e aqui eu não vou entrar nos pormenores, tá? Mas a gente está falando de assincrosidade aqui, que a gente tem como parâmetro de entrada um contexto e uma requisição. O contexto por causa do evento, e nesse caso a requisição, porque a gente sabe que é uma requisição HTTP. Ele pega, printa no log, para que a gente possa colocar aqui, os javascripteiros aí poderiam falar que por que não está um console.log, está um context. Isso é importante. Quando a gente joga console.log, a gente está subindo para o nível de servidor. E nesse caso eu não estou no servidor. Então assim, eu quero que o contexto, seja ele qual for, print o log. Então aqui é uma mudança de paradigma para não comer besteira. Tipo, vai sair lá no... Vou usar o CloudWatch de exemplo. Vai sair no CloudWatch? Vai. Mas e se você tiver enraizado no API Gateway, talvez não vai sair no log do API Gateway. Essa é a ideia, jogar pro context. E se aplica a C# o mesmo conceito. Então, boa aí, ó, tá vendo? Então, aqui a gente imprime o log no contexto, e aí ele faz uma checagenzinha simples. Se no body, né, dentro da requisição, vier no query ou vier no body um atributo que se chama name, eu vou devolver um status 200, aí ele até omite o status 200, porque ele fala que por default é 200, ele só colocou isso para trazer pra gente, com o body falando qual que é o nome da pessoa. E se não tiver nem no query string, nem no body o name, ele devolve um 400. Bem parecido, né? Legal. Aqui muda um pouco do C# que a gente está acostumado, tá? Goodbye é a mesma coisa, ó. Use strict, módulo export, say goodbye, recebe o contexto da requisição, dá o contexto do log e faz a mesma lógica. A diferença é que ele dá goodbye em vez de hello. Ou seja, duas funções iguais, mas o legal é que você vai ver que ele já vai criar as duas funções lá, por isso que o template já mostra esses dois. Então, a gente fez o código, né? A gente nem mexeu no código, aqui a ideia não é mexer no código, era mostrar um hello world mesmo. Já temos duas funções. E agora, essa que vem a mágica. Como que faz para esse negócio acontecer? A gente vem aqui e só digita SLS deploy. Porque como ele tem o arquivo da infra mais dos códigos, ele vai fazer as duas coisas. Olha, coisa importante. Por padrão, quando você baixa a primeira vez, para não ficar pesado, ele não instala as dependências. Embora ele tenha essa dependência que a gente não instalou ela. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro instalar ela. npm. Nesse caso... estou usando a G aqui pra gente fazer todo o treinamento. Como ele já está como dependência, eu não preciso dizer o nome da dependência. Eu falo, instala tudo que esse projeto precisa. npm instala tudo que esse projeto está dizendo nas dependências que precisa. Como tu identifica que há uma dependência que está faltando? Legal, boa. Ó, ele falou aqui no erro, ó, ele falou que o plugin não foi encontrado. Tenha certeza que ele está instalado e listado nos plugins na seção da configuração do Firewall. Ou seja, dentro, você vai ver a mágica. A hora que a gente instalar agora, dentro de qualquer projeto JavaScript, né, do Node, toda vez que tem as dependências, assim como no C# a gente tem aquela abinha de dependencies, ele vai criar uma pastinha aqui que chama Node Modules. Então, sem essa pastinha, quer dizer que você não instalou nenhuma dependência. Perfeito. Então, isso aqui, por que ele já não vem instalado? Porque para não trafegar na sua rede. Ele não sabe quando que você vai usar esse código, então por que já vai baixar, sei lá, 10 megas, sendo que o código em si tem 5 bytes? Perfeito. Voltando aqui enquanto está instalando, aproveitei para fazer um comentário com a G aqui, ó. Olha que legal. A gente só tem uma dependência, mas se você olhar, ele instalou um monte. Por quê? Porque isso é enraizado. Então, dentro desta dependência, ela vai ter um package JSON dentro dela, e esse package JSON dessa dependência vai depender dessas daqui, que talvez dependam de outras. Então ele vai cascateando a árvore de dependências. Quer ver? Ó, deu até um errinho aqui de instalação, deve ser a internet. Deixa eu puxar de novo. Deixa ele ver se agora vai de novo. Mas a ideia é exatamente essa. Ele vai olhar, eu preciso dessa dependência. Acho que agora vai. Acho que a internet resolveu funfar agora. E como iniciante em JavaScript, eu preciso me preocupar com essa cascata de dependência? Não, ele faz isso automático para você. Então esse projeto precisa daquela versão, que precisa daquela versão, ele vai buscando isso. Ele tenta resolver. O NPM, eu acho que esse é um ponto legal de trazer. O NPM ele não resolve tão bem quanto o outro. Você tem outros gerenciadores de dependência do JavaScript que são legais. Você tem o Chocolatey, você tem alguns outros que são melhores. Mas o NPM é o oficial. Então, assim, talvez ele não resolva tão bem
os conflitos, porque pode acontecer que essa dependência dependa de duas e elas dependam da mesma, só que em versões diferentes. Ah, eu preciso do text 1.2, eu preciso do text do 4.0. E em tese isso é ruim, né? Porque aí você vai ter duas versões. Então o NPM ele tenta resolver numa forma de compatibilidade. Ah, as duas dependem do text, vamos ver qual que é a melhor compatibilidade. Nesse caso existem outros que são bem melhores que o NPM para isso, mas ele é oficial de qualquer forma. Olha, tá reclamando aqui, ó. Versão do pacote versions below the deprecated de 22, que a gente encoraja. Deixa eu ver, ele tá. Ah, isso aqui é do próprio Esri aqui. Ele tá reclamando de uma versão do Esri aqui. Aí ele falou que o Pique Algorithms não tá deixando. Peraí, deixa eu limpar isso aqui e tentar de novo. Porque isso aqui é a versão do Azure ali que ele tá pegando do template, ó. A própria dependência da Azure é que ele tá falando que ela foi deprecada em março de 2022, que ele não aceita mais ela, e como não é a que a gente está usando, talvez essa versão não seja a última. Quer ver? Ó, deixa eu olhar qual que é a última versão que a gente tem disso aqui. Ó. Posso olhar até no NPM, tá, gente? Ó. Tá vendo que a gente fez pouco código e foi muito no intrínseco ali, né? Ó, 221. Então, vou pegar a última versão aqui e vamos ver se isso aqui funciona. Então vamos ver, 221 e vamos ver se resolve. Aí ele vai tentar fazer o processo de baixar tudo de novo. Vamos ver se agora ele se resolve ali. Quando dá erro, ele desfaz? Desfaz. Você viu que ele não criou a pasta do Node Modules até agora? Porque ele tá criando, ó, ele criou a pasta. Se der erro, ele faz o rollback. Perfeito. Ele volta e fala, opa, não funcionou. Inclusive, ó, acho que ele até reclamou de alguma coisa aqui. Mas pelo visto ele terminou. Não, ó, tá vendo? Ele remove. Rollback. Porque ele tá se perdendo nessa questão aqui do API Management aqui. Deixa eu dar um upgrade no NPM para ver se ele resolve isso. Vou dar NPM e... acho que é update, né? Deixa eu pegar lá no comecinho. Outra dica de programação, gente. Eu não decoro código, tá? Eu sou 100% orientado a... boas perguntas. Exatamente. Olha, eu preciso decorar isso aqui. Não ganho nada decorando com isso aqui. Isso não me faz o melhor programador em nada. Eu sei o que eu preciso corrigir. Então eu prefiro ir lá copiar o código aqui do que guardar isso na minha memória, que é bem limitado. Ó, vamos ver o que ele está deixando. Ah, eu preciso dar o do Node primeiro. Então, deixa eu pegar a última versão do Node. Então, ó, ele tá vendo? Para a gente funcionar todas as coisas, ele está pedindo para a gente atualizar o Node. Não vou perder tempo, vou atualizar o Node aqui sem nenhum problema. Então, vou atualizar o Node, aí ele nem vou precisar fazer o update do NPM, porque ele já vai fazer isso de qualquer forma, tá? Se ele terminar aqui, já vai abrir pra gente. Vou instalar. Uma dica legal de projetos, quando você está trabalhando em projetos com Node, o terminal ele não atualiza se você não fechar e abrir de novo. Isso eu acho que é padrão, inclusive, de outras linguagens. Então, assim, eu vou fechar o VS Code porque não faz sentido deixar ele aberto para instalar uma nova versão. Senão ele não vai pegar essa última versão que a gente está instalando, tá? Então, vou instalar o Node aqui para pegar essa última versão dele. Hoje a gente está sofrendo com ambiente, essas coisas. Que me lembra que programar com Java é exatamente isso. Eu sofri exatamente com o ambiente. Quando não é Microsoft, agora é o Node. Quem disse que programação é ciência exata não sabe de nada. E logo que eu comecei, eu tinha muita dificuldade de entender os erros, saber buscar por eles. Eu olhava aquelas... Vem aquele stack trace gigantesco, você fala, uai. Gigantesco. Uai, o que tá acontecendo? Esse lance de achar o erro é justamente pra onde eu começo a olhar. Uhum. Porque você vê um monte de coisa e é tipo, agora? Uhum, exatamente. E é isso que trava muita gente. Até você se desespera. Tipo, eu digo isso como também uma programadora iniciante. Tipo, a hora que você olha, você tipo, tá, e agora? E agora, o que eu faço? Exatamente. Porque, beleza, é muito fácil você ter dois seniors aqui lendo, é isso aqui, sabe? Mas é porque já passou, a gente já teve que ler esse erro muitas vezes. Aí você pega os trejeitos de ler. Mas é legal entender que vale a pena você perder um tempinho. Geralmente, eu falo isso muito na Devaria para os alunos. Eu falo, geralmente na mensagem de erro dá uma pista. Começa a procurar pista. Sempre vai ter pista. Às vezes você vai ver um log enorme e isso é legal dos ideias mais novas. Até por isso que eu uso o Git Bash. Ele printa a corzinha do que é mais importante. Eu vou mostrar para vocês de novo. Você vai ver que ele vai printar de vermelho aquilo que é a mensagem mais importante do erro. Porque o erro vai ser aquele erro cavalar. E aí você vai falar, tá, e agora? O que eu faço? Aí você vai pela cor. Então, ó, instalei. Vou voltar pro VS Code. Se vocês voltarem agora, quando eu for executar de novo no terminal, quando eu der o Node-V, ele não vai estar mais naquela versão. Ele provavelmente vai estar nesta versão que a gente está fazendo aqui, ó, que é a 20.11.1.
Então eu vou vir aqui, ó, vou dar node-v, ele vai me dizer que versão que a gente está. 20.11.1, pronto. Então estamos na última versão. Vamos ver agora se com isso a instalação, talvez, muito provavelmente a instalação agora deve ir. Vamos dar um npm porque na minha máquina funcionou, muito provavelmente a versão do Node que estava nessa máquina era mais antiga. E aí ele estava dando algum conflito ali reclamando. Vamos ver. E aí, de novo, vai fazer a instalação de novo, vai criar a pastinha de Node Modules, se não der nenhum erro, vai ficar com a pastinha, aí eu vou poder mostrar para você esse lance do encadeamento ali das dependências. Então, a Gia, era realmente a versão do Node, tá? A gente atualizou a versão, só instalou de novo, aí agora ele criou o Node Modules. Então, olha que legal, a gente está usando essa dependência que é a Serverless Azure Function. Se você procurar aqui nas pastinhas, é uma pancada de pastinha, porque é tudo que ele precisa. Você vai ver que lá embaixo vai ter ela, e ela vai ter um package JSON com as dependências dela. E aí isso vai fazendo essa cascata com esse monte de dependência. Por isso que ele não baixa isso no começo. Mas precisa de tudo isso para um Hello World? Precisa. Sabe por quê? Porque o JavaScript ele parte da ideia de ser muito modularizado. Então, isso aqui faz uma coisinha, isso aqui faz outra coisinha. São micro coisas. São micro coisas. Aí você acaba precisando ali ficar de olho nisso, porque senão passa. Olha aqui, ó. Então, ó, tem Serverless Azure Function e olha o que tem dentro dela, o package. Que esse package não é o do nosso projeto, é o dele. E olha o que tem aqui embaixo, as dependências dele. Ó, mesma coisa. Tá vendo? Precisa de tudo isso aqui para funcionar, sacou? Todo sentido. E aí ele vai cascateando. Aí no zip folder vai acontecer a mesma coisa e assim sucessivamente. Então agora que a gente tem a dependência, agora volta pro deploy. Então voltamos para onde a gente parou. Vou vir aqui e vou dar o deploy e agora ele vai rodar o comando aqui. Opa, ele não nos pegou o "-g" ali. Não, é porque eu atualizei a versão do Node. Vou instalar de novo o Serverless, para que a gente tenha ele no global, né? Como a gente atualizou ali a versão do Node. E assim que ele atualizar, a gente faz o deploy de novo. Eu gostei desse conceito de instalar para o usuário. Legal, né? Eu não sei se isso tem em C#, porque eu costumo instalar para o projeto, para a solução. Uhum. Seria muito interessante coisas que eu uso todo projeto, todo exatamente. Projeto estar global. No C#, no Java, a gente está muito acostumado da dependência ser da aplicação, né? Não um framework que você utiliza para sempre. É porque no C# e no Java a gente tem pouco gerador de código. A maioria desses globais são gerador de código. São CLIs ali, entendeu? Então, por exemplo, do Angular, do React, você consegue gerar código com esse CLI. Que da hora. Tipo, cria um controller para mim. Ele cria um controllerzinho já com um boilerplate lá pra gente. Ó, tá instalando o Serverless e assim que instalar... A diferença agora do "-g", né? Acho que foi legal explicar. Aqui, eu não estou instalando nesta pasta Node Modules, eu estou instalando no meu usuário global. Ele tem um Node Modules lá no meu usuário global, no meu Windows, onde ele guarda as dependências que são globais. E aqui são as do projeto. Então você tem aqui do projeto e o Node Modules lá embaixo do global. Eu posso dizer que é difícil codar com Node, com JavaScript sem internet? Não é difícil, mas ele tem muita dependência de instalação. Para você fazer um Hello World, se você só criar um console.log e usar o que tem no Node, é fácil. Ele até tem um bootstrap muito mais fácil que o C# e o Java, porque ele não precisa de main. Se você criar um arquivo vazio e der node.nome do arquivo, ele já executa, porque é um script. Entendeu? Então, nesse ponto, ele é mais fácil de executar, mas em contrapartida, para você fazer projetos grandes sem internet, assim, vamos pegar um grande banco. Que tem bancos que você não consegue acessar a internet para baixar os pacotes padrões. Eles têm que ficar o tempo inteiro atualizando o repo interno deles. Eles têm que ter uma réplica do NPM dentro da infra do banco, que é normal isso, e aí, agora eu preciso do serverless nessa versão nova. Eles têm que ir lá e atualizar para o repositório interno. Porque senão você não consegue, porque ele é bem independente de módulos, sabe? Beleza, com isso voltando, agora a gente instalou, vou dar o deploy e a mágica vai acontecer sozinha. Ele vai pegar a nossa função, toda a descrição de infraestrutura e dos nossos códigos com aquele Azure Login que a gente fez, ó. Ele vai pegar aqui, vai pedir um código que ele me mandou aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, ele me deu um código aqui, ó. Ele falou, pega esse código para você autenticar. Vou jogar esse código aqui. E aí ele vai falar, opa, beleza, você tá tentando subir mesmo com que interface você vai querer utilizar. Ó. Beleza, você pode fechar agora. E aí volta lá pro nosso navegador, e ele tá começando a subir, olha que legal. Lindo, fácil. Um comando de deploy. E aí, agora com essa configuração feita, quantos projetos serverless eu criar, é só dar os SLS deploy e ele já faz o deploy da infra, etc e tal.
E tu fez alguma configuração lá na Azure? Nada. É só criar conta. Perfeito. Porque tá tudo aqui, né? Como aqui você dita qual que é a região, qual que é a assinatura, você consegue colocar tudo aqui, fica tudo Project Management. Então, tipo, através do projeto, esse projeto vai pro West e West 2. Pode ser que tenha um outro que vai para East e West 2 e assim sucessivamente. Ó, aí ele já tá fazendo todo, ó, já criou o template, já tá mergeando, fazendo os deployments ali e já tá jogando o RM lá para dentro, ou seja, ele já tá criando a infraestrutura para isso. Enquanto ele está criando a infraestrutura, eu já vou abrir um Postman aqui para a gente testar. Dá para testar no navegador também, mas eu vou usar o Postman aqui que fica mais bonitinho. Ele já vai dar o URL para a gente, isso é bem legal. Ele já dá, como a ideia do serverless é a AWS ou a Microsoft gerar a URL para a gente, ele precisa fornecer essa URL. Então ele já vai dar para a gente aqui certinho. E a gente já vai testar as duas no Postman ali para ver como é que está funcionando. Eu sou injusto para falar de serverless porque eu acho ele muito útil nessa camada de microserviço que você precisa criar infra também. Porque você cria no mesmo projeto infra, então você já tira não a dependência do DevOps, mas você ajuda o DevOps a tipo, cara, para esse projeto eu preciso de um bucket, eu preciso de um storage, ou seja, no próprio projeto já tem a discriminação da infra necessária para ele rodar e ao mesmo tempo ele já faz todo o CI/CD. Mas também o dev precisa dar uma estudadinha. Precisa. Aí tem a própria documentação ali do CloudFormation para você conseguir pegar. Olha que legal. Ele já deu pra gente a URL aqui, certo? Com HTTP, etc e tal, né? É só jogar ali. E se a gente voltar agora no nosso Azure pra gente ver, ó, dar um F5 aqui, vocês vão ver que agora já tem o nosso projeto novo. Aqui. Então a gente já tem ele aqui, tá vendo? Dentro dele, ele vai ter os recursos, as métricas, etc e tal, tudo normal. E a própria URL que a gente vai utilizar aqui. Então, ó, vou copiar isso aqui, vou abrir o Postman, vou criar um novo aqui, um endpointzinho novo, deixa eu fechar isso aqui. Ó, vou abrir um request novo, vou jogar ele para cá, e aí agora eu vou fazer, ó, o primeiro deles é /API, /hello, e vou executar. Vai dar 400. Por quê? Porque eu não passei um name nem no query parameter, nem no body. Aí você pode escolher, eu quero passar aqui, então eu vou passar o name aqui só para fazer. Ó, G. E agora quando eu mandar, hello G. Legal, né? E aí o goodbye é a mesma coisa, ó. Vou trocar agora do hello pro goodbye. Projetinho maravilhoso pro portfólio. Hello World, já joga lá no Git. Inclusive, vamos então já entrar nessa linha. Estamos aqui dentro do projeto. Já tá com o Git ignore, só dá um Git init aqui pra ficar bonitão. Vem aqui, nesse caso o Git, eu sou 100% interface visual, eu uso realmente o GitHub Desktop. Vou adicionar um local aqui e já vou pegar essa pastinha que a gente acabou de fazer. Vou vir em projetos Git, tá, Devaria aulas. Vou selecionar a pasta, vou adicionar o repositório, certo? Vou colocar initial commit. Mas você aí vai criar um lame, vai explicar as tecnologias Com que certeza, utilizou, os você vai endpoints. Não vai deixar privado, certo? Vai deixar ele público e vai vir aqui, eu vou subir na Devaria. Então, quem quiser, github.com/devaria-oficial, já vai estar lá para vocês. Curtiu, Gi? Adorei, facílimo, eu adoro serverless. Serverless é muito legal. Resolvo todos os problemas. Eu gosto também. Tô viciado. Só tomem cuidado para não ficar caro, tá, gente? Isso é um warning muito sincero. Tomem muito cuidado com isso, mas esse serverless, ele tende... A maioria das startups estão usando porque em vez de elas já começarem com o custo de infra em $1.000, elas nascem de acordo com a quantidade de crescimento de usuário. Então isso gera bastante benefício, tá bom? Gi, mais uma vez, obrigado. Amei ter você aqui do lado e a gente trocando ideia. Espero que você tenha gostado. Adorei, adorei, adorei. Pode me ensinar mais vezes JavaScript. Tô pronta. Boa. Gente, já se inscreve aí, segue a Gi. Se você não segue a Gi, você tá comendo bola. E nos vemos no próximo Coda. Valeu! Tchau!